A Gisele, tudo bom, Gisele? Doutor, por que toda vez que fico em um local que tem ar-condicionado ou ventilador eu fico gripado? Se for um local com ar-condicionado, é só eu pôr um pé que eu começo a tossir como se tivesse algo preso na garganta. É horrível. Melhora muito com o uso da máscara, mas não resolve por completo. No calor, vamos lá. Então, está muito longa essa descrição. Eu vou dizer o seguinte. O ar-condicionado, primeiro que ele precisa ser bem limpo, né? Toda semana limpar os filtros e pelo menos a cada 4 meses, 5 meses, você limpar totalmente o ar-condicionado, chamando um técnico especializado. Se você fizer isso, aí você tem que utilizar o ar-condicionado numa temperatura amena, numa temperatura de 23 a 24 graus. Lembrando que o frio é um irritante respiratório. O ar-condicionado, em determinadas regiões, pode ser mocinho, em outras regiões pode ser vilão. Por exemplo, no Amazonas, que chove a beça, que o índice de umidade relativa do ar é altíssimo, ou seja, é muito úmido lá. Nós sabemos que o ácaro, o mofo, os aeroalérgenos gostam de umidade para se multiplicar. Então, se você utiliza ar-condicionado no Amazonas ou no próprio Rio de Janeiro, assim, em tempos de chuva, você melhora, então se diminui o excesso de umidade do ambiente e faz com que haja uma diminuição dos processos alérgicos, você tem uma diminuição, então, na quantidade de ácaros de mofo, né? Então, essa é uma questão. Agora, se você utilizar um ar-condicionado em lugares secos, no Agreste, ou no sertão do Nordeste, por exemplo, ou no próprio Brasília, né, Distrito Federal, no Planalto Central, onde é seco, bastante seco ali, então a gente acaba tendo um problema de tornar o ar ainda mais seco, porque o ar-condicionado ele retira a umidade do ar, né? Ele resfria o ambiente, retirando a umidade do ar. Então você vai diminuir mais ainda a umidade do ar e o ar-condicionado vai se tornar ainda mais irritativo, porque o ar frio e seco são irritantes respiratórios, tá? Essa é a primeira questão. Então, resumindo, ar-condicionado deve ser utilizado quando você tem uma umidade relativa do ar boa e numa temperatura entre 23 e 24 graus Celsius, tá? O ventilador, ele espalha muito a poeira no ambiente, então ele faz com que aquela poeira fique em aspersão e entre em contato com uma quantidade maior nas suas mucosas de vias aéreas, tá bom? Aí você fala assim, é horrível, melhora muito com o uso da máscara, mas não resolve por completo. No calor que está fazendo em Goiás, o ventilador, então, viu, Goiás é seco em determinadas regiões. Então pode ser que você esteja utilizando o ar-condicionado e ele esteja tornando o ar mais seco ainda, principalmente nessa época do ano, onde é frio, inverno, seco, fica mais poluído. Então a gente tem 3 fatores aqui, ar seco, frio e poluição, que são irritantes respiratórios. O ventilador fica ligado direto e eu fico tossindo com o nariz escorrendo e com uma coceira no nariz, além dos espirros constantes. Tá. Eu apenas não dou febre. Eu fui ao médico porque a minha garganta estava apertando muito e como tenho as amígdalas aumentadas, a sensação era de que minha garganta estava fechada e mesmo tomando Polaramine, acredito, né, não resolvia. O médico disse que era alergia e como o remédio não estava resolvendo, me mandou morder uma semente de sucupira. Nunca provei algo tão amargo na vida, mas depois de 3 mordidas em um dia, a minha garganta parou de apertar. Olha, é fitoterapia isso, eu não desacredito em fitoterapia. Certamente seu médico ele tem fundamentação científica e também literatura para corroborar, para demonstrar que essa terapêutica é eficaz no seu caso. Eu realmente sou ignorante na questão do uso da sucupira para o tratamento, né? Mas também não desacredito, não. Eu acho que é até importante, se alguém conhecer sobre os efeitos benéficos da sucupira, por favor, coloque nos comentários, mas coloque estudos científicos, né? Não coloque, porque eu ouvi falar do fulano, do ciclano, do terapeuta aqui, ó, colar, não. Coloque um estudo científico para a gente dar uma olhadinha, porque a fitoterapia é um ramo da medicina muito respeitado e que precisa ser valorizado. Porém, os outros sintomas continuam, apesar de não estar mais exposto ao ventilador e ao ar-condicionado, e continuar tomando Polarem. Não consigo ficar sem máscara, tirar a máscara e começar a tossir e respirar. Olha, Gisele, realmente, se comprovar, eu não sei se realmente você está desenvolvendo um processo alérgico. É importante dizer, claro, que o objetivo dessa live não é uma consulta médica. O objetivo dessa live é nós informarmos questões gerais, né, na área de medicina, para que vocês possam criar ferramentas de entendimento e, consequentemente, identificar os sinais de alarme e buscar logo o médico. Mas se for
uma alergia, valeria a pena você começar com o controle de ambiente. O controle de ambiente é algo que eu posso te indicar aqui que não vai fazer mal nenhum e que resolve 50% dos processos alérgicos. Nós temos uma playlist sobre controle ambiental. Use e abuse dessa playlist. Assista todos os vídeos, entenda o que é o controle de ambiente para pacientes alérgicos. Entenda direitinho para que você possa, então, aplicar isso na sua casa. Eu não vou dizer aqui para você porque vai ficar muito repetitivo, eu já falei muitas horas sobre isso. Então, vá na playlist que você vai entender. Em relação ao tratamento de alergia, se você realmente tiver uma alergia, fizer um teste alérgico, ele der positivo, o tratamento de alergia ele vai tirar esse processo inflamatório e vai deixar você mais resistente, né? Porque a gente sabe que uma mucosa inflamada, um nariz inflamado, uma garganta inflamada, facilita a penetração de vírus e bactérias, né? E vírus principalmente através das chamadas proteínas de adesão, as proteínas de carreamento, aquelas proteínas que se ligam ao vírus e fazem com que o vírus então entre dentro do organismo humano, levando então a um processo inflamatório causado por um processo infeccioso, entendeu? Então, quanto mais alergia você tiver, maior a chance de você ficar resfriado, gripado e até pegar infecções bacterianas também, tá bom? Consequente da infecção viral. E o único tratamento que muda a história natural da doença, o único tratamento que ensina o organismo a não ter mais o processo alérgico é a imunoterapia, são as vacinas. A vacina ela ensina o organismo, a vacina dessensibiliza, a vacina é um livro que o seu organismo lê para aprender a não ter mais o processo alérgico, tá bom? Então é muito importante você fazer isso. A vacina associado à medicação, a vacina específica, ao teste alérgico, aquela vacina que você fez o teste alérgico e de certa forma você fez a vacina específica, aquele teste alérgico, feita com extratos padronizados, registrados no Ministério da Saúde, que sigam protocolos de sociedades médicas nacionais e internacionais, essa vacina é ótima. O sucesso do tratamento da alergia, que as pessoas realmente falam, meu Deus, como é que eu não conheci uma vacina antes? É justamente isso, porque ela ensina o organismo, né? É lógico que ela não vai resolver nos primeiros meses, né? Porque como um processo de aprendizado demora um tempo. Mas depois que o organismo ele pega, depois que ele começa a produzir as chamadas células de memória, depois que ele começa a produzir os linfócitos T reguladores, CD3, CD25-FOXP3, que ele começa a produzir os chamados anticorpos bloqueadores, IgG4 pelo linfócito TH2, o linfócito TH2 estimula o linfócito B a produzir a IgG4, que é um anticorpo bloqueador, então você melhora muito, entendeu? Muito mesmo. Mesmo não baixando um anticorpo IgE, que eu já vou dando uma palhinha aqui para você não ficar preocupada, porque às vezes o médico alergista ele vai te pedir uma IgE total, a IgE vai vir alta e depois de alguns meses ele pode solicitar novamente, você pede para um outro médico pedir, aí continua alta ou até mais alta ou um pouquinho mais baixa. Aí eu falei, pô, mas que vacina é essa? Mas eu melhorei clinicamente, como é que não baixou a IgE? Porque no início não baixa a IgE. No início o que acontece é que você produz a IgG4, essa IgG4 ela neutraliza os receptores de alta afinidade para IgE nos mastócitos e também você produz as chamadas células T reguladoras que regulam o sistema imunitário, diminuindo então a hiperresponsividade do paciente. Entendeu, Gisele? E produzindo interleucinas, substâncias que vão regular o sistema imunológico. Então, é isso aí. Eu acho que valeria a pena você fazer o tripé terapêutico, que é o uso das vacinas, o controle de ambiente e também a medicação, sempre orientada pelo seu médico assistente, tá bom? Se você quiser alguma orientação nossa pela telemedicina, 21 99374 2042, mas como você mora em Goiás, né, talvez fosse mais interessante você buscar um médico que lhe acompanhe, aquele médico que realmente já lhe conhece, tá bom? Mas ficamos à disposição e quem sabe um dia a gente possa ir a Goiás tentar atender você e sua família, né? Nós temos o ônibus itinerante do Brasil Sem Alergia, que está circulando o estado do Rio de Janeiro, em fase de teste, e o objetivo agora é nós sairmos do Rio de Janeiro e irmos para outras regiões do Brasil, né? Estamos aí com a possibilidade de irmos à Paraíba, quem sabe estaremos nos próximos meses na Paraíba. É só terminar essas eleições, porque a gente não quer que confundam a nossa atividade com ação eleitoreira, né? Então, terminando as eleições, a gente então inicia nossas atividades, porque nós somos sem política, não temos política, graças a Deus. Tá bom? Abraço, Gisele. Obrigado aí pela sua pergunta.